Bom dia a todos. Meu nome é Aldemo Garcia, eu sou o cônsul do Brasil em Hamamatsu. Estamos mais uma vez no nosso programa Conexão Empreendedora, do canal Japão aqui. Dessa vez temos uma convidada hoje, um convidado especial, que é a Paula Sakamoto, que está há 26 anos no Japão e há 23 empreendendo aqui em terras nipônicas, né? Enfim, a Paula participou recentemente do lançamento do portal do Sebrae no Japão, uns 2 meses atrás, né, com uma intervenção de 10 minutos, em que ela conta toda a trajetória na área de empreendedorismo, né? Hoje ela é a vice-presidente da empresa de embutidos da Fazenda, né? Então, eu e a Vanessa vamos ter a oportunidade de entrevistá-la. Mas antes de iniciarmos a conversa com a Paula, eu queria mencionar 4 assuntos muito rapidamente, né? O primeiro, que eu também falei na live anterior, é a campanha de vacinação, né, feita pela prefeitura, né, de Hamamatsu, no Ziva, né, que é um centro de convenções, né? Então, a prefeitura está convocando os estrangeiros, principalmente a comunidade brasileira, a se vacinar. Nós colocamos todas as informações, todos os detalhes no Instagram. Eu sugiro que você, enfim, aqueles que ainda não se vacinaram, espero que toda a comunidade brasileira já tenha se vacinado, mas aqueles ainda que não tomaram a vacina, acessem o nosso Facebook e temos mais informações prestadas pela prefeitura sobre vacinação para brasileiros no Ziva. Também no domingo passado foi realizado o simpósio, 4º simpósio do português como língua de herança. Foi organizado pela professora Adriana Sugino, que é uma incansável, né, defensora do ensino da língua portuguesa aqui em Hamamatsu, né? Foi um seminário muito interessante, eu abri o seminário contou com palestras, durou o dia inteiro, né, o domingo inteiro, contou com palestras de vários especialistas tanto do Brasil quanto do Japão. No Japão foi a Thaís Silveira, Estados Unidos, Bélgica. Enfim, foi um encontro muito interessante. Se discutiu a questão da evolução do ensino da língua portuguesa aqui em Hamamatsu. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas eu estava falando desse guia de ingresso na universidade que nós estamos colocando no nosso Facebook e Instagram, que é o passo a passo para a entrada de estudantes brasileiros nas universidades
E também, uma coisa importante aí que eu queria registrar é que eu visitei na semana passada, no dia 22 de setembro, a Escola Brasileira Alcance, né, acompanhado do Duval Barros, que é o nosso cônsul adjunto, e do Eber Toerhashi, que é o presidente do Conselho de Cidadãos. Foi uma visita muito boa. A universidade tem a Escola Alcance, né, tem cerca de 90 alunos do ensino fundamental e, nos últimos anos, tem atendido a demanda por educação supletiva de jovens e adultos. Nós tivemos com a professora, né, e diretora Sônia, né, e as coordenadoras Marcela e Thaís. E nós entregamos, na ocasião, 5 bicicletas doadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né, que foram usadas, aqui são fotos né, com as crianças, né, mas nós fizemos a doação de 5 bicicletas, né, doadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que foram usadas pelos atletas, né, nos seus deslocamentos na Vila Olímpica, em Tóquio. E a escola, então, emprestará aos alunos mais necessitados essas 5 bicicletas. Foi o Eber Toerhashi que trouxe as bicicletas, né, pessoalmente, lá da Vila Olímpica de Tóquio. Então, enfim, foi uma visita. A visita praticamente concluiu várias visitas a 8 escolas brasileiras que eu fiz desde que cheguei aqui, a 8 escolas brasileiras de nossa jurisdição, aqui na província de Shizuoka. Bom, e por último, eu queria mencionar novamente o concurso de fotografia que nós vamos lançar sexta-feira que vem, né, que é o 1º de outubro, o concurso Um Olhar sobre a Comunidade Brasileira no Japão. Nós temos aqui na tela o pôster, né? Nós vamos dar 3 premiações, né? O primeiro colocado, a melhor foto, ganhará um prêmio em dinheiro de 100 mil ienes e um troféu. O segundo colocado vai ganhar um prêmio em dinheiro no valor de 50 mil ienes e também um troféu. E o terceiro, um prêmio de 25 mil ienes. Nós vamos... as 100 melhores fotografias, nós vamos lançar um livro no início do ano que vem, com as 100 melhores fotografias, e por volta do mês de maio nós vamos fazer uma exposição na Galeria Creator da Rice com as 50 melhores fotografias, né? O concurso estará aberto do dia 1º de outubro a 31 de dezembro, ou seja, nós teremos aí 3 meses pela frente para vocês se inscreverem. Nós estamos lançando aí, como eu falei, sexta-feira que vem, um pôster, nós vamos colocar no nosso Facebook, no Instagram e em outros locais também, um pôster com um QR Code, né? E aí, através do QR Code, vocês poderão acessar a ficha de inscrição e ao regulamento do concurso. Então, vocês aí, fotógrafos amadores, amantes da fotografia, mãos à obra, vamos fotografar aí a nossa comunidade, assim, no seu dia a dia, encontros com a família, encontros no restaurante. Isso aí é o troféu, né, que nós vamos dar aos 3 primeiros colocados, né? Então, nós queremos justamente esse tipo de fotografia, a escola brasileira, o restaurante, o churrasco de final de semana, o congraçamento entre os brasileiros. Enfim, vai ser um concurso muito legal. Então, eu conclamo todos os brasileiros, está aberto a todos os brasileiros do Japão, não só de Hamamatsu, da província de Shizuoka, mas da comunidade brasileira em todo o Japão. Então, mãos à obra, vamos se inscrever no concurso. Bom, dito isso, então, vamos chamar a nossa convidada de hoje, a Paula Sakamoto. E antes de passar a palavra a Paula, talvez a Vanessa possa fazer uma rápida introdução. Sim, não o embaixador já apresentou aqui as novidades, os acontecimentos que estão por vir aí, muito bacana. Só dar um oi para o Roberto José da Silva, que está dando um bom dia a todos aqui na live. Olá, Paulinha, está dando um Paula. Então, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Hoje nós temos a nossa entrevistada
especial aí, que é a Paula Sakamoto, né? Então, para quem já está na live aqui, compartilha com seus colegas, seus familiares, para poder conhecer um pouco a história da Paula Sakamoto, a empreendedora aqui do Japão. E para quem vai assistir essa live depois, que muitas vezes as pessoas assistem depois, devido ao horário, né? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão aí para as próximas lives ou alguma pergunta para a Paula, pode deixar aí nos comentários que a gente, na medida do possível, vai respondendo, tá bom? Obrigada. Bom, então, Paula, muito bem-vinda aqui ao Conexão Empreendedora, o nosso programa semanal, onde nós procuramos apresentar a comunidade brasileira aqui no Japão e brasileiros que estão ao redor do mundo aí, que têm curiosidade em conhecer um pouco sobre a história dos brasileiros aqui no Japão, né? O nosso foco aqui é o empreendedorismo, mas a gente sempre também está falando sobre outros temas que são importantes para a comunidade. E você foi uma das pessoas indicadas, né, para a nossa entrevista aqui. Me sinto lisonjeada. Imagina. E fico muito agradecida pelo convite. Eu sou muito agradecida a essa comunidade brasileira. Sou filha da comunidade brasileira. Meus pais vieram quando eu ainda tinha apenas 13 anos de idade. Passei a segunda infância e a adolescência no Japão, já desde cedo trabalhando como dekasegi. Eu acredito que muitos que chegaram nos anos de 1990, pós a entrada dos Niseis e Sanseis, né? Eu sou da terceira geração. O meu pai, que veio primeiro para o Japão, aliás, meu irmão mais velho veio primeiro para o Japão nos anos de 1990. Então, eu acredito que eu posso dizer com afirmação que eu sou filha da comunidade. Passo 26 anos aqui no Japão, mais tempo de Japão do que de Brasil. Mas temos as conexões, né? Eu sou muito agradecida à Terra do Sol Nascente, mas eu sou brasileira, eu tenho o coração brasileiro, né? Embora tenha vivido muito pouco no Brasil, fui várias vezes, tanto para concluir os estudos, para concluir cursos, para trazer tecnologias brasileiras para desenvolver no mercado onde nós atuamos, né, que é do alimento, do embutir, e também para poucas visitas pessoais, mas sempre fui a trabalho ao Brasil. Gosto muito dessa conexão que fazemos Brasil-Japão, tanto cultural quanto com eu acredito que eu, como empreendedora, posso dizer que nós vivemos e aprendemos com as diversidades, né? Com os obstáculos do dia a dia. Para a gente lidar melhor com essa situação, eu acredito e sempre divulgo que eu preciso pegar o melhor das duas culturas, né? A gente já tem essa descendência por sangue japonês, tive a criação com os meus avós japoneses, meus avós paternos japoneses, mas também tive a vivência da minha mãe brasileira e com a família dela também. Então, eu, desde cedo, acho que quando foi uns 9 anos de idade, eu me deparei, falei, nossa, eu não preciso me dividir entre ser brasileira ou ser japonesa, eu só preciso pegar o melhor das duas culturas e fazer aquilo que me cabe e daqui fazer o meu melhor, né? E assim a gente começa. Que legal, muito prazer, Paulo. Muito obrigada para todos e obrigada pelo convite, né? Me desculpa legal, o nervosismo em frente à câmera, tá, gente? Eu não costumo fazer muito bem isso. Imagina, você foi ótima, uma excelente introdução. Acredito que muitos brasileiros que estão assistindo e que vão assistir vão se identificar muito com a sua história, né? Porque aqueles que vieram na década de 90, seja no início ou no final de 90, pegou uma fase bem difícil, bem desafiadora para todos os brasileiros aqui. Então, aqueles que conseguiram entender isso que você acabou de explicar, né, de que a importância de mesclar as duas culturas, seja para empreender, seja para estudar, ou seja, para seguir a vida aqui, né? Então, é muito bacana. Paula, entrando nessa parte que você está falando, né, do empreendedorismo, que você desde cedo entendeu muito bem, acredito que por influência dos seus pais também. Também, exatamente. Porque você era muito nova, mas essa questão de mesclar, né, as duas culturas para poder empreender.
né? Você participou do nosso programa, do nosso webinário do Sebrae, né, como uma das entrevistadas. Eu assisti a sua apresentação, super bacana, né, foi muito boa. E ali você comenta que antes da empresa de embutidos da Fazenda, vocês já haviam trabalhado em família, né? Exatamente. Com lojas de produtos brasileiros, né? Então, a sua jornada como empreendedora começou aí. Com 15 anos de idade, eu vendia roupas na fábrica e fazia algumas coisas como entrega. Em 1990, em final de 1995 para 96, as pessoas tinham muita procura pela roupa brasileira, que na época era traga pelas importadoras, né? E algumas que a gente chama pelo comércio informal, que são as que chamamos via mala, ok? Né? Todos aqueles, acredito que conhecem o termo. Temos vários empreendedores que entendem essa forma de falar, né? No caso, sempre teve os importadores que sempre disponibilizaram para algumas lojas essa revenda, no caso, né? Eu pegava o catálogo, levava, fazia as encomendas e levava, porque eu ainda trabalhava em fábrica. E com 15 anos de idade, naquele momento, eu conheci meu primeiro, no caso, meu namorado e um empreendedor também nato, né? Vindo, na época, ele falava assim, nossa, aqui na nossa região não tem nem lanchonete, nem açougue, e os produtos brasileiros são muito longe, precisamos fazer algo. E aí, como eu sempre tive um pouco mais de facilidade por entendimento da cultura japonesa e pela língua japonesa, com 15 anos de idade, nós começamos a pesquisar o que necessitava para poder abrir uma loja de produtos brasileiros. Naquela época, ele tinha 21 anos, eu tinha 15. Para os japoneses, aquilo era totalmente inusitado, de uma forma até engraçada, né? Porque hoje eu entendo, aliás, logo após ter feito, eu entendi muito bem. Falei, nossa, parecíamos duas crianças pedindo para alugar certos pontos da cidade, onde não é permitido aqui no Japão. Imagina, uma pessoa de 21 anos sem ter... hoje, a maioria das pessoas tem esse conhecimento. Para você alugar um local, para você fazer uma loja, você precisa de várias... você precisa de ter um fiador, né? Enfim, você precisa também ser de maior. No caso, ele tinha acabado de completar 21 anos, ele precisou usar o nome. O pai dele foi chamado, o meu pai também foi chamado, e aí nós começamos a empreender naquele momento nós queríamos empreender, queríamos fazer algo diferente, mas também não sabíamos das leis que não era permitido. Bom, eu tinha 15 anos de idade, ele tinha 21, mas tínhamos a vontade de empreender, mas não estávamos sabendo o caminho, no caso, né? E não era tão fácil como hoje, que a gente acionava a internet, estava ali, estava começando, né? No caso, estava começando. E aqui nós temos o espaço do empreendedor brasileiro no consulado, justamente para dar esse caminho das pedras a quem quer empreender em nossa comunidade. Isso hoje é maravilhoso. Mais facilitado, né? Exatamente. Eu acredito que hoje a moeda mais valiosa é a informação, certo? Eu acredito que também sempre foi, só que hoje a informação ela está num acesso gratuito, né, e muito mais rápido, dependendo da qual área que você quer empreender e o que você quer fazer. Eu acredito que tem muita coisa que algumas profissões que foram até mudadas devido à tecnologia e toda essa facilidade. Facilidades, mas algumas coisas eu acredito que esteja a base, né? Tem a facilidade de você ter informação, mas você tem que ter a resiliência do tempo, você também tem que entender que é um equilíbrio, né, desses dois lados, né? Eu acredito que algumas vezes isso é confundido, né? Porque hoje eu me deparo com algumas situações de algumas pessoas que me procuram para perguntar certas coisas, e algumas coisas é dado com o tempo, com a confiança, com o tempo de mercado, né? E isso tem que ser mediado conforme a sua atuação e independente do mercado onde você atua, né? Se é alimento, se é investimento ou se é serviços, né? Tudo isso ao longo prazo que você vai constituindo e fazendo a base sólida também, né? Eu acho que todo empreendedor sabe disso e aos poucos ele vai conquistando, né? Tendo força, resiliência, e eu acredito que com essas informações que
inclusive tem várias iniciativas que eu indico. Olha, entra na página do consulado, que é a cartilha do empreendedor, se eu não me engano, né, que verifica se tem algumas, procure alguns profissionais na área, vá às informações para poder você ter um sucesso que você vai se sentir mais confortável e bem-sucedido com isso também, né? Ainda, como o Consul falou, o caminho das pedras está escrito. Daí você tem que trazer para a prática, né? Que esse eu acredito que seja o mais difícil. Isso foi muito legal. Vendo a sua história assim, a gente vê bem o típico brasileiro. Você foi um pouco mais precoce, né? Começando a empreender aos seus 15 anos. E os brasileiros, primeiro, assim, o perfil japonês para empreendimento, assim, eu também estou aqui há 30 anos e atuo nesse lado do empreendedorismo. Aqui no Japão eu tenho aprendido muito. E nas palestras que a gente assiste dos japoneses e dos treinamentos da Câmara de Comércio que eu participo aqui, eles sempre falam primeiramente em planejamento. Você tem que planejar para depois agir. Geralmente o brasileiro ele age para depois planejar. E no meio do percurso que ele vai se enquadrando ali. E nessas reuniões, quando eu participo, eu falo, o brasileiro ele faz ao contrário, ele age para depois planejar, eles ficam assustados assim como ficaram com vocês. Aquela questão, é bom ou ruim, né? Eu acho que não existe bom e ruim, cada um tem um perfil ali. Só que quando a gente planeja muito para depois aplicar, se demora muito, o bonde vai embora, né? Então, eu acredito que com base na sua história, você foi aprendendo, claro que com 15 anos você não tinha muitas informações sobre empreendedorismo, sobre gestão, e você foi aprendendo ao longo do tempo, né? Na sua entrevista, no seu vídeo, no programa que nós fizemos, no webinário para o Sebrae, você comenta que vocês começaram a trabalhar com a loja, né, com produtos importados, e com o tempo vocês viram que tinha condições de expansão, mas o mercado que vocês atuavam na área de importação, de vendas de produtos brasileiros, não dava para aplicar essa expansão que vocês almejavam. Aí, conforme no seu vídeo lá, você fala que vocês estudaram o mercado, qual que era o mercado mais promissor, né? E vocês se depararam com os embutidos, que poderia ser um produto que tanto poderia ser o produto da saudade, que a gente fala para os brasileiros, como também um produto diferente para o mercado japonês. Né? E segundo, né, eu estou resumindo, gente, porque a história dela é incrível. Imagina. O vídeo completo dela, entra lá no YouTube, onde nós temos essa apresentação dela no Sebrae, ela conta em detalhes. E aí, a partir desse momento que vocês pensaram nessa expansão, estudaram sobre os embutidos, inclusive vocês foram para o Brasil para se capacitar, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa trajetória, por que vocês resolveram, né, de fato, fundar a Da Fazenda, como que vocês fizeram isso, né? Como que vocês fizeram essa pesquisa de mercado. O Milton passa para a gente essas imagens na hora do almoço, a gente fica morrendo de fome depois. Puxa vida! Espero que vocês experimentem, por favor. Sim, os seus produtos a gente vê que tem para venda em vários mercados japoneses, né, em mercados brasileiros, e são muito bem recomendados. Então, mas vamos lá, eu queria que você comentasse um pouco dessa transição aí. Ok, vamos lá. Nós começamos justamente como lojista, né? Para o lojista, falando da forma técnica, né? Nós trabalhávamos para o B2C, para o consumidor final, que é o que nós chamamos, né? Naquele momento, o presidente da empresa, né? Ele viu e sempre gostou, ele tinha facilidade de fazer alguns embutidos. Ele, por descendência de lado materno, sendo italiano, imagina, tudo buona gente, né? Gosta de comer muito salame, muito bacon, muita calabresa defumada. Ele já tinha algumas receitas dele mesmo, e ele um pouquinho antes, entre 2006 e 2007, ele teve alguns convites para fazer algumas, para justamente trabalhar em conjunto com algumas marcas brasileiras. Marcas sendo aquelas que são bem comercializadas no Brasil, só que tem que trazer a tecnologia para o Japão e ter todas as licenças para poder você fabricar aqui. Então, ele foi passar uma temporada no Brasil para justamente estudar com a grande indústria brasileira, para ele poder trazer o know-how para o Japão. E, para isso, a gente foi fazer o contrário, né? Então, agora vamos planejar.
né? Vamos planejar, um planejamento pré-feito, com 2 anos de antecedência, mas como todo bom empreendedor sabe que, mesmo você planejando, 100% não vai sair de acordo com o que você planejou, certo? Dentro dos estudos que tanto nós fizemos, tanto de mercado quanto a pedidos de alguns atacadistas atuando naquele momento, nós tivemos a parceria de 2 empresas que já estavam no mercado. Era um grupo onde eles tinham em volta, em média, de 38 lojas naquele momento. Nós fizemos um contrato para começarmos apenas com essas 38 lojas, para justamente a gente engrenar ou ingressar na indústria, no caso, mexendo somente com a parte de industrialização de fabricação de embutidos, né? Bom, para algumas pessoas que ainda não sabem, né, nós somos fabricante, então nós somos fabricantes, né, nós temos a marca da Fazenda e nós só podemos, não podemos, né, nós vendemos somente para lojistas, pessoas que têm empresas abertas e as licenças necessárias para atuar na área, né? Um food truck, uma lanchonete, um bentoiá, todos eles que têm a licença, faz o cadastro conosco e nós vendemos. Nós trabalhamos hoje e atuamos com os lojistas, ou com redes, ou com food trucks, ou atacadistas também, né, que seria para o B2B, no caso. No ano de 2006 para 2007, o Márcio Saito, que é o presidente da empresa, foi para o Brasil e passou quase que 1 ano estudando junto com as grandes indústrias brasileiras. Só que de lá, depois desse passo, o planejamento era trazer todas as licenças de acordo com a legislação japonesa. E isso demorou um pouquinho mais de tempo, né? Demorou um pouquinho mais de 1 ano e meio, um pouquinho mais. Enquanto isso, nós fazíamos a parte ainda da loja, continuávamos a empreender como lojista e garantindo que aquele outro lado seria um empreendimento em paralelo, no caso, né? Quando nós conseguimos algumas licenças, né, que seriam 3 delas, a gente já tinha feito o pedido de um maquinário. Inicialmente, nós compramos um maquinário um pouco mais em conta, importado não do Japão, mas de outro país, e naquele momento nós inauguramos o da Fazenda em 2008. Naquele ano estourou a grande crise mundial, né, que teve a bolha do Lehman Shock, onde a gente trouxe para a gente também grandes dificuldades. A mesma empresa que assinou o contrato conosco, que a gente estava em parceria para começar no mercado, em 3 meses eles fecharam mais de 18 lojas. Para nós que estávamos começando, ainda era um desafio de trabalhar trabalhar, ainda se vendia o almoço para comprar janta, falando português bem claro, né? Então era muito difícil. Depois de 6 meses ou 8 meses já com a fábrica, como não tínhamos funcionário, nós utilizávamos um funcionário que era da loja para conosco nos auxiliar, era somente eu e o presidente, né? Então, era muito mais fácil, nós mesmos fazíamos a produção, as receitas, a produção, as entregas, do começo, meio e fim, éramos só nós 2 que fazíamos, né? Assim como eu empreendi muito cedo, eu fui mãe muito jovem, né? E eu tenho 3 filhas maravilhosas, hoje já grandes e adolescentes, né? Tenho 3 filhas meninas, e eu também aprendi a empreender como família, né? Porque também eu acredito que todo mundo que tem filhos entende, né? Você dá atenção no lar e dá atenção na empresa. E eu brincava assim que quando as pessoas me perguntam quando que você aprendeu a empreender? No dia que eu tive 3 filhos, eu tinha que começar me organizando 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, senão o dia não ia dar. Né? Levar 3 para a escola, ensinar português e japonês, estar dentro de acordo com todo o agendamento meu e delas, foi bem intenso, produtivo, e eu sou muito agradecida a tudo isso. Né? Eu acredito que eu não estaria aqui se não fosse por várias pessoas que acreditou no nosso trabalho. Em 2008, quando estourou essa crise, nós tivemos o rompimento do contrato, porque a empresa também não conseguia suprir com a nossa necessidade de fabricação,
porque justamente com uma rede só, e como ela já tinha fechado mais de 18 lojas em menos de 6 meses, eles chegaram para nós e falaram, também colocaram, olha, vai ficar muito difícil a gente prosseguir somente com vocês, né? Então, enfim, para os dois lados estava ruim. Depois de um ano completo desse contrato, a gente conseguimos vender para outras empresas. Como a gente estava respeitando o contrato dessa empresa, nós não vendíamos abertamente para todos os lojistas, nós só vendíamos para aquela rede em específico. Na época, nós tínhamos um Kei Torako, esses caminhões de pequeno porte, que suporta só 300 quilos, e na eventualidade, foi em janeiro de 2009, eu tive uma situação pessoal bem delicada, né, onde uma das minhas filhas mais velhas, ela teve uma doença muito grave, e naquele momento eu tive que ficar afastada por 4 meses da empresa, e tive que deixar, naquele momento, meu esposo com minhas outras 2 filhas para cuidar 100% dela. Tive várias dificuldades em trabalhar, no caso, de continuar empreendendo e continuar cuidando da família, né? Vamos dizer assim. Mas aquele momento, depois que eu retornei para a empresa, nós chegamos a pensar em vender a empresa, porque não daríamos mais para conseguir pagar as contas ou continuar fazendo o que a gente fazia, certo? Até que um belo dia, resolvi colocar tudo nesse caminhãozinho menor. Como eu tenho mais facilidade de comunicação, a parte de venda, marketing é comigo, e o presidente ficou na parte de produção, né? Eu brinquei com ele, vamos fazer a divisão aqui agora, de afazeres. Você produz, eu vendo, né? Ou, né, o que eu pedi para você produzir, você vai ter que me dar para eu poder vender, né? Assim, falando a grosso modo, só para simplificar. Coloquei algumas amostras dentro desse caminhãozinho e comecei a pegar a estrada com o catálogo na mão e com a tabela de preço, fazendo o iSatos, pedindo negar estimados para os clientes. Bom dia, muito prazer, sou Paula Sakamoto, eu vim aqui apresentar os produtos da fazenda, você aceita uma amostra? Você pode experimentar e ver o que você acha? E assim foi que eu comecei a vender de porta em porta, ou justamente apresentar o produto de uma forma diferente, porque o mercado estava se fechando, né? Eles estavam... Tinha empresas que já estavam no mercado há 10 anos, há 8 anos, e nós estávamos começando naquele período difícil, onde estava todo mundo fechando as lojas, fechando ou tirando excesso, não querendo outra marca. E as respostas eram, nossa, mais uma marca? O que você está fazendo? Por que você vai fazer isso? Eu não acredito que isso vai dar certo. Eu escutei muito. Eu já cheguei a ser convidada para sair das lojas porque as pessoas não queriam nem ouvir falar de mais uma marca ou algo de linguiça no mercado. Hoje eu tenho alguns clientes que posso chamar de amigos que brincam comigo. Nossa, você é tão insistente que a gente é obrigado a trabalhar com você. A gente tem que... Eu falo assim, não, eu sei o tanto que vocês gostam e acreditam da minha pessoa e do nosso produto, né? Mas é o tempo que traz toda essa confiança, toda essa organização. Não foi fácil, e ainda não é. Todos os dias é um dia de desafio, todos os dias nós enfrentamos situações que falamos que são obstáculos que no dia a dia o empreendedor eu acredito que todos que têm o seu próprio negócio sabem, né? Folha de pagamento, administração, a gestão na hora certa. Hoje, com a pandemia acontecendo, tudo muito novo, incerto, insegurança. Eu acredito hoje, no momento que nós atuamos hoje, eu acredito muito na humanização, né? Nós estamos falando de tecnologia, de inteligência artificial a todo momento, mas eu acredito que o ser humano hoje, ele precisa de humanização, sentir que independente dessa tela que nos separa, que também nos protege, né, dessa pandemia, desse vírus, que nós conseguimos fazer essa conversa, vocês estando em Ramamatos, todo mundo que está assistindo a live vai alcançar, vamos brincar, assim, que chega até o Brasil, ou que chega em outros países, como Estados Unidos, Portugal, que eu tenho amigos que moram por lá, possam vir assistir e ver.
eu acredito, além de nos proteger, elas nos distancia de alguma forma e nos deixa próximo de alguma forma, sempre tem o peso da balança, certo? Então, eu acredito muito na humanização no sentido, assim, que hoje com a pandemia, todos nós que empreendemos, tanto com alimento, com a parte de investimento ou serviços, tivemos novos desafios para saber atuar, né? Quando eu chamo de humanização, hoje eu vejo o meu maior desafio é deixar o meu time, minha equipe forte para lidar com essa situação. Imagina-se só. Tenho várias situações que ocorreu recentemente, né, onde alguns conhecidos ou pessoas que ficaram com corona, eles sofrem algumas discriminações, algumas pessoas não querem nem apertar a mão, não querem mais falar, porque é normal isso acontecer, né? As pessoas, elas estão lidando com algo novo, e sempre a informação que chega, do jeito que chega, cada um absorve de uma forma, nem todo mundo entende aquela informação que está sendo dada, certo? Então, eu acredito muito, hoje, o meu maior desafio é deixar uma equipe forte para vencer essa nova jornada que está vindo aqui para nós, né? Trabalhar, eu brinco muito com eles, né? Todos os dias, quando eu falo com o pessoal, tanto na fábrica, quanto aqui na parte de vendas e da logística, que nós temos que dar o nosso melhor, mas e quando a gente fala o nosso melhor, eu brinco com as meninas do escritório, que somos uma por todas e todas por uma, né? Se uma não ajuda a outra, ou se perante a saúde, principalmente, né? A proteção de máscara, álcool, esse é o básico, mas cuidar da saúde, né? Ficar firme e forte, tanto com a saúde interna, né? Do comer bem, do praticar exercício, quanto a saúde mental, né? Então, eu acredito muito nesse estado que estamos vivendo agora, que todos precisam de ter uma força tanto mental quanto na parte física também, para a gente poder passar esse novo momento que essa pandemia nos mostra, que é esse novo desafio agora, desse novo momento. Paula, uma curiosidade, você vende os produtos da fazenda para todo o Japão ou só para a área de Nagoya? Você está em Nagoya, né? Sim, não, para todo o Japão, né? Acontece Mas assim, predominantemente para mercados brasileiros ou também para mercados japoneses? As embalagens também têm toda a visualização em japonês? Sim, vou explicar um pouquinho dessa parte técnica para o senhor, assim, né? O mercado que nós atuamos, hoje, nós estamos em 95% dos mercados da comunidade brasileira. 95% tem o nosso produto, né? Paula, esses 5%? Esses 5% às vezes são bentoiar, bar, ou alguma coisa que a gente ainda não atingiu, mas estamos indo para lá, né? Hoje, em média de 70% do que nós fabricamos, nós distribuímos nas regiões de Shizuoka, Aichi, Mie, Gifu, Shiga, e na região de Kitakanto, né, no caso, a concentração maior de brasileiro é na região de Guma e Ibaraki, Saitama, por ali perto, né? Mas nós atingimos todo o Japão, né? Nós fabricamos produtos por encomenda, falamos em português aqui, até que deu um branco em português agora. Nós fazemos uma fabricação personalizada de acordo com a sua empresa. Vamos dizer, o senhor quer uma salsicha com a sua logomarca, nós vamos fazer um contrato, nós vamos escolher a receita para você, ou o senhor me fala como o senhor quer essa receita, eu vou desenvolver, isso, claro, demanda um tempo, um planejamento, né? E aí nós fazemos algumas amostras e enviamos para você e fazemos a sua marca, né? Nós chamamos OEM, ou fazer uma brand para você, no caso, né? Claro que tudo isso tem um lote mínimo, um cuidado também. E aí não vai com a logomarca da fazenda, vai conforme o contrato do cliente, vai com a logomarca do cliente, no caso, né? São contratos de acordo específico com cada contrato. Quando nós atuamos no mercado japonês, nós trabalhamos também dessa forma, né? Eu acredito que hoje a gente atinge uns 15%, deixa eu confirmar, né? Nós atingimos em média de 15% com alguns mercados japoneses, né? Que dentro deles tem
Subsidiaries, sabe esse... em Paradar. português, nas paradas, e obrigada, nas paradas, Né? nas vias expressas, que tem aquela SA, PA, ali tem aqueles quiosquezinhos que vende ou salsicha no espeto, ou linguiça, ou até mesmo sanduíche. Nós somos fornecedores desses locais também. Em alguns restaurantes japoneses também. Os produtos embutidos, na verdade, a tecnologia brasileira, ela tem quase 15 anos na frente, né, nessa área do Japão, assim, dessa parte da Ásia. Inclusive, o Japão, ele se eu não me engano, quanto tempo faz, 4 anos atrás, foram estudar com as grandes indústrias brasileiras a tecnologia de alimentos na área de embutidos. O Brasil está em um dos primeiros lugares no mundo na fabricação de embutidos. Né? O Brasil ele vai muito bem nessa parte, né? Todos nós conhecemos as gigantes brasileiras, certo? E eles têm as melhores tecnologias, onde nós fizemos os nossos cursos para trazer o know-how aqui para o Japão. Né? Então, eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu brinco, né? Eu tenho ainda muito que trabalhar, né? Eu brinco com o pessoal aqui. Nossa, eu comecei cedo, eu achei que eu ia parar cedo. Não, eu só estou engatinhando, eu acho. Quantos funcionários vocês têm? Hoje nós estamos numa equipe de 18, né? 15 pessoas fixas e 3 que vêm, como nós chamamos de freelance ou arubaito. E aí tem as meninas também que fazem conosco as degustações, só que devido ao corona nós não estamos fazendo atualmente, né? Então ficaríamos entre 21 pessoas, mas fixas mesmo somos em 15 pessoas. Somos muito em 15 bacana, pessoas. muito bacana. Aqui no Japão nós chamamos de Nebaritsuyoi. Né? Nebaritsuyoi é aquela que não dá o braço a torcer tão fácil, é insistente, persistente. E essa é uma característica do brasileiro que porque eu acredito no poder do brasileiro, sabe? Só que aqui muitos ainda estão adormecidos, esse Nebaritsuyoi, né? Que seria essa persistência, aquela coisa toda. E isso, principalmente a mulher brasileira, né, puxando para o nosso lado, mas assim, desculpa. Ela sabe fazer muito bem isso, né? Então, olha, muito bacana a sua história, Paulo. Hoje eu aprendi muito, né? Eu acredito que o embaixador também. A gente está falando que daqui a pouco vai dar o nosso horário. A gente entrou um pouquinho mais tarde, né? Por nós, a gente ficaria falando aqui. Eu queria saber muito mais coisas sobre você, mas sobre o seu trabalho, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para conversar. Como o embaixador disse, nós teremos um evento, né, embaixador, no próximo ano? Não, e outra coisa, eu queria aproveitar, o Roberto Casanova e a Mica mandaram um abraço, né, para você, Paula, para a gente também. Um forte abraço para eles também. E eu vou aproveitar e pegar um gancho de que o consulado também está organizando, em novembro e dezembro, um Brazilian Happy Hour, aqui na principal cervejaria de Hamamatsu. E o Casanova e a Mica vão tocar em dezembro, né, se eu não me engano, no dia 13 de dezembro. Nós vamos inaugurar o Brazilian Happy Hour no dia 12 de novembro. Então, a proposta é trazer o melhor da música brasileira, MPB, bossa nova, chorinho e etc. E eles vão tocar. E me ocorreu agora, como vai ser numa cervejaria, quem sabe a gente organiza um showroom de produtos da Fazenda, né? Já que é uma cervejaria alemã, e eles vendem linguiça alemã. Quem sabe a gente organiza aí um showroom da Fazenda durante o Brazilian Happy Hour, que vai ser uma vez a cada 2 meses, né? E a gente faz uma parceria. Eu agradeço imensamente e deixo em quando aberto. Quando o Casanova tocar, obviamente. Exatamente. Né, sou fã do trabalho deles, a gente se encontra em algumas inaugurações, e eu também tenho um carinho pessoal, que uma das Paulas que trabalha comigo aqui é amiga do Robertinho, assim, desculpa chamá-lo, né, porque nós nos conhecemos bastante tempo, não é bom, né, Robertinho? Então, um forte abraço, eu fico aguardando, vocês podem me avisar, eu só peço desculpa que, às vezes, na correria, eu tenho que me agendar com antecedência, mas, por favor, qualquer coisa pode contar comigo, sim. Aliás, precisamos convidar o Casanova aqui para um programa da Conexão Empreendedora, aí, quem sabe... Né?
quem sabe em novembro ou dezembro, né? Vamos combinar também. Outro horário. Muito obrigada. O Diego Te Ama também estava conosco, está conosco aqui assistindo. Fala boa tarde, parabéns, Paula. Muito obrigada, Diego. É uma das pessoas que também está na nossa lista aqui. Exatamente, com certeza. Um brasileiro que se desponta muito dentro não somente da comunidade, mas no mercado japonês mesmo, da área que ele atua, uma pessoa muito interessante, eu já comentei com o embaixador, logo mais o Diego vai estar com a gente aqui, só passa a agenda dele para a gente. Mas isso, tem um forte abraço. Fala, embaixador. Então, Paula, olha, infelizmente, por conta do horário, a gente vai ter que encerrar, né? Mas, assim, o papo foi muito bacana, né? Você é muito simpática, a história é muito incrível, né? Muito obrigada. E eu tenho certeza que quem está assistindo essa live vai se inspirar muito na sua história, porque acredito que muitos vão se identificar com você, né? Da sua história, sua jornada aí. E deu um ânimo na gente para fazer favor. Já convidamos agora que vamos visitar. Eu e a Vanessa vamos visitar. Por gentileza, por favor, venham sim. E eu já deixo o convite feito para vocês, se vocês não se importar. Eu não sei se eu posso falar aqui. Eu vou mandar alguns produtos de amostra para vocês experimentarem de lanche aí, tá bom? É só um carinho. Maravilha. Para vocês conhecerem um pouquinho o sabor. Não vai ser agora na hora do almoço, tá bom, Vanessa? Mas eu prometo. Tá. Vamos revisar que eu vou trazer minha mini churrasqueira aqui. Oh, meu Deus. Nós brasileiros sempre com a nossa marca, né? Ou é churrasco, é lanche ou é café. É sempre muito bem-vindo. Muito obrigada a oportunidade, pelo convite. Espero que todos possam ter gostado também, né? Eu fico à disposição e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Consul, pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Um forte abraço para todos. Até a próxima semana. Até a próxima. Muito obrigada. Um bom trabalho. Obrigada.